Bom, senhores, boa noite a todos. Vamos iniciar aqui. Queria agradecer, em nome da AMPA, em nome de todos os produtores de algodão, em nome da Abrapa, a todos os palestrantes aqui que dedicam aí o seu tempo para a gente dar as informações como está o mercado do algodão, tanto no Brasil como no mundo. Isso é muito importante para tomadas de decisões, tanto da parte da indústria, como das tradings, como dos produtores rurais, para que caminho nós estamos seguindo, né? E como está a nossa cadeia, como está a cadeia do algodão. Isso é muito importante. A informação, a troca de informação é muito saudável, muito salutar para a cadeia. Eu gostaria de cumprimentando todos, pedir a licença aí para que iniciemos, né? E vamos iniciar, então, com as perspectivas do Thomas Reinhardt com relação ao mercado chinês, como estão isso daí, com relação ao mercado mundial do algodão, e todas essas questões ainda que envolvem problemas de restrição, problemas de embarque e lockdowns na China e tudo mais, que atrapalha um pouquinho o nosso mercado. Um pouquinho não, atrapalha muito o nosso mercado, né? Boa noite, Thomas. A palavra é sua. Boa noite a todo mundo. Muito obrigado por ter me convidado. É sempre um prazer encontrar os meus amigos brasileiros, mesmo se for somente virtualmente na computadora. Mas muito obrigado pelo convite e vou tentar novamente, como sempre, ser breve e explicar o que eu penso ser, o que eu penso que está acontecendo na China, sabendo que talvez estou errado. Mas vou dar a minha opinião assim como eu penso. Okay. Dá para ver o meu esquerdo? Funciona mais ou menos? Perfeito, Thomas. Está muito bom. Sim, Thomas. Coloca no modo apresentação. Esse, perfeito. Então, vou começar com uma situação geral na China. Economia chinesa em geral. O crescimento econômico continua desacelerando. Nós vimos um crescimento muito forte durante o ano passado, no 21, que a economia recuperou rapidamente da Covid. Agora, o crescimento está desacelerando. O que acontece é que o governo várias vezes declarou que querem desenvolver o mercado interno e depender menos das exportações do comércio exterior. Até agora, isso não se vê. Contrariamente, vamos ver depois que num gráfico, o mercado exterior continua muito importante, até mais importante que antes. Mas mesmo com as dificuldades e com o crescimento mais lento, é provável que a China vai continuar se desenvolver e vai fazer parte dos países do nível de renda alta, segundo a definição do Banco Mundial. E, finalmente, a inflação na China, ao contrário do que estamos vendo nos Estados Unidos e na Europa, a inflação do consumidor, por agora, permanece relativamente baixa. Esse gráfico é o desenvolvimento do PIB, né? Crescimento do PIB anual. Dá para ver que no início do ano 2021 houve um crescimento realmente espetacular, que depois foi mais ou menos lento. Agora só estamos ao redor de 4%. E é muito provável que vai continuar assim. A taxa de crescimento de 10% por aí, que vimos 6 anos atrás, é história do passado. Isso não vai acontecer novamente neste ano ou no ano que vem. Eu acho que estruturalmente na China não tem mais a capacidade de crescer naquele ritmo que cresceu 10 anos atrás. Mas mesmo assim, o PIB
está crescendo, continua crescendo. Estamos chegando agora ao redor de 16 mil bilhões de dólares americanos. Os Estados Unidos estão mais ou menos a 20 mil bilhões. Quer dizer que, por agora, a economia americana é muito maior que a chinesa, mas a chinesa continua crescendo. A exportação continua uma parte muito importante do PIB chinês. Dá para ver que nos últimos meses a exportação realmente aumentou num ritmo dramático. Claramente, isso tem que ser uma consequência também da Covid, a demanda maior para bens físicos, bens do consumidor, que foram vendidos pela China nos países ocidentais, especialmente nos Estados Unidos. Tudo que está sendo vendido por Amazon e outros, uma grande parte está vindo da China. E uma consequência dessa exportação forte, é claro, as dificuldades logísticas também. E, do outro lado, o crescimento no mercado local na China não é o que foi. Vimos um crescimento muito forte no início de 2021, que as vendas no varejo, o consumidor chinês comprou como um maluco. Agora, o crescimento do consumo local quase parou. Então, é um pouco diferente a situação que estamos vendo em muitos mercados ocidentais, Estados Unidos, Europa. Estamos vendo um boom das vendas ao consumidor, que na China, não. Na China, as vendas ao consumidor foram muito mais lentas, desaceleraram, houve mais exportação. Então, exatamente o que o governo chinês não quis, acontece que a economia chinesa agora depende mais do comércio internacional e menos da demanda nacional. Mesmo assim, a China está se desenvolvendo e está inventando, segundo a definição do Banco Mundial, uma economia a renda maior. Está previsto que já daqui a um ano, no 23, a China vai passar para não é mais um país em desenvolvimento, mas um país de renda alta. A inflação do consumidor continua sob controle, ao redor de 2% ano por ano. Isso também, claramente, é uma consequência da demanda relativamente fraca do consumidor nacional chinês. Então, nessa situação de uma exportação relativamente forte, um mercado nacional do varejo fraco, como está se comportando o mercado do algodão? As últimas estatísticas dos USDA estão indicando um uso continuamente maior que a produção no ano que vem e, digamos, o déficit estrutural entre produção e consumo na China continua ao redor de 2 milhões de toneladas. Esse déficit estrutural de 2 milhões de toneladas vai continuar sendo coberto por importação. A estimativa da importação para o ano que vem continua ao redor de 2 milhões de toneladas. Na estação corrente vai ser um pouco maior, porque a reserva está aumentando os estoques, mas, basicamente, o déficit estrutural de 2 milhões de toneladas continua e vai necessitar importações de 2 milhões de toneladas durante a estação que vem. Os estoques finais totais vão ser mais ou menos invariados, ao redor de 8 milhões de toneladas, mais ou menos um ano de consumo. O que é interessante é a distribuição desses estoques. Antigamente,
digamos, uns 5 anos atrás, a grande maioria dos estoques chineses foi a reserva nacional, né? Por exemplo, no 2014, 15, a reserva foi quase uns 80%, 90% do estoque total. Agora, a maioria do estoque chinês está em mão do mercado livre. A reserva continua tendo ao redor de 2, 3 milhões de toneladas. Não se sabe exatamente quanto eles têm, é considerado um segredo nacional, mas a reserva tem ao redor de 2 a 3 milhões de toneladas. A grande maioria dos estoques, de 8 ou 9 milhões de toneladas, está em mão de privados. Seja produtor, seja comercial, seja indústria. A indústria vai menos bem que meio ano atrás. A última vez que tivemos a nossa reunião, já indiquei que estamos vendo uma desaceleração e isso continua. A demanda forte que vimos no início de 2021, agora não tem mais. A força da exportação não chega a compensar a fragilidade da demanda interior. E por isso, a fiação não está mais rodando a capacidade. Talvez vocês lembram que durante 2020, 2021, a indústria trabalhou a 100% e com muita profitabilidade. Agora, a fiação, na maioria, não ganha mais dinheiro, não é mais um bom negócio produzir fio e o volume de produção está abaixo da capacidade. E, ao mesmo tempo, os estoques de fio e tecido acabado, que foram muito baixos ainda 6 meses atrás, agora estão historicamente altos. Vamos ver os gráficos. Esse gráfico está indicando a taxa de operação da fiação. É interessante ver que caiu bruscamente no início de fevereiro por causa das férias, né? O novo ano chinês, todo mundo fecha. Novo ano chinês é um feriado quase como se fosse Natal, Carnaval e Páscoa tudo junto, né? É um feriado realmente importantíssimo, para tudo fecha. Isso não é só a fiação, mas a indústria, a economia inteira, durante o novo ano chinês, está quase parado. Agora está se recuperando um pouco, mas ainda está bem abaixo do nível que vimos no ano passado, quando trabalhou a plena capacidade. E a razão é simples, eles não estão ganhando dinheiro. Meio ano atrás, a fiação era super profitável. Agora, se fosse um replacement, comprando algodão no mercado de hoje, vendendo fio no mercado de hoje, perde dinheiro. E é claro que, por isso, o estoque de fio acabado nas fiações está alto. Um ano atrás, a linha preta foi historicamente super baixa. Faltava fio, não tinha. Agora estão a um nível recorde. E o mesmo acontece com o tecido nas tecelagens. Linha preta no ano passado, níveis super baixos. Atual, linha vermelha, estoques relativamente altos. Então, aí também os efeitos da falta de demanda no mercado doméstico. O consumidor chinês, que foi realmente o grande suporte da economia global durante os últimos 2 anos, agora o consumidor chinês não compra mais porque já comprou. Basicamente, é isso o que estou vendo na China. Certamente uma desaceleração da economia em geral, mas mesmo assim, o déficit estrutural de 2 milhões de toneladas de importação vai continuar. Não vai acabar, mas não temos mais o boom que vimos no ano passado. Muito obrigado. Ok, obrigado, Thomas. Bom, para falar um pouco também de mercado internacional, vou convidar o Bill Ballance,
que ele dá um panorama também para nós da parte de mercado internacional de uma forma como um todo. Boa noite, Bill. A palavra é sua. Obrigado, Paulo, e boa noite a todos. I'll stop speaking Portuguese now and share my screen. Just 1 second, please. Okay, can you all see that okay? Great. Okay, so a lot is going on in the market at the moment, and it's difficult to know where to focus. Obviously, I have a familiar structure that I talk you through, which is where have we come from, where are we now, and where do I think we're going? And here we are in February 2022. Most Brazilian farmers have now finished planting cotton, but of course, this is a very, very important moment for price development, where the market will send messages to the US farmer as to what they should plant. And so I'm going to focus today on the US market for that reason, but also because we must never forget that the ICE futures market is a delivery market for US cotton, and therefore every now and then we have to focus on the US balance sheet. And that's what I'm going to do today. This is a slide that shows the US ending stocks. It shows the current crop and the new crop. And I'm showing this for 2 reasons. One is that this is what the spec community looks at for a part of their pricing. They look at this ending stock number, and if it's getting bigger, it's bearish, and if it's getting smaller, it's bullish. And so it's a very important fundamental indicator of flat price. What we can also see from this is that the USDA tends to work on the assumption that whatever's happening now will happen next year as well. So in May of each year, they publish the first balance sheet for the following year, and you can see that here. And it's always broadly in line with the current year. So they, in many ways, you can say they don't have a lot of imagination, but that's not their job to have imagination. That's our job as traders, as farmers, as mills. That's our job to have a little bit of imagination. Now we go back to 2020, you can see the evolution of the pandemic where stocks started off at 5.4 million bales and then grew rapidly as consumption fell away. And that was projected forward to new crop, where it got as high as 8 million bales in June 2020. They projected that the ending stocks in July 2021 would be 8 million bales. Well, they were very, very wrong. In July 2021, ending stocks were 3.15 million bales. So that shows you how volatile that ending stocks number can be. This year, they have not yet published the number for next year. But what I want to talk about is how I believe that the ending stocks number will start to grow for this year over the next few months, which is fundamentally, on the face of it, on paper, a bearish number. So we have to watch out for that. But it's a lot more complicated than that. And before I go on to what I think it will look like this year and next year, I just want to look back 12 months ago. This is a slide that I showed 12 months ago at AMPA Live. And we demonstrated that the USDA was printing a number of 4.3 million bales as ending stocks for July 2021. And we predicted that it needed to actually be at least 1 million bales lower than that. And our projection was that it would be 3.45 million bales. In the end, it was actually 3.15 million bales. So this is a time of year where it helps to do the analysis and decide what you think will happen in the future in order to predict a little bit better how price will evolve. So last year we predicted that ending stocks would have to fall. That was correct, but it was even more exaggerated than we predicted. So this year, the USDA today says that ending stocks on the 31st of July
2022 will be 3.5 million bales. We're in a very different situation this year because while sales of US cotton are very, very strong, which is bullish, shipments are extremely slow. And this leads to a contradiction, which is that we now predict that ending stocks in the US will start to rise on paper. The pace of shipments is too slow. And we think ending stocks may be as high as 4.75 million bales. That number is going to lead to some of the funds and some of the specs taking a bearish view on cotton, because that's a number that they really look at. But it hides a much more complicated reality, which is that the pace of sales is much faster than it should be. And when we carry out, whether it's 4.5, 4.75 million bales at the end of July 2022, there is going to be a hangover, a carryover of sales that is much, much bigger than we have seen for a few years. And that's going to mean that while the market on paper looks a little bit loose in the US, in reality, it's going to feel very tight. What does this mean, and what is the job of the DEC 22 contract? Because I think that's the contract that is quite relevant to a lot of farmers around the world today. Well, as I've said, we have a situation where ending stocks in the US will be much higher, in our opinion, than last year. It's a bearish number. However, the carryover of sales that are in the books are going to be 1.6 million bales bigger than last year. And the new crop sales, the sales for the 22-23 crop, are going to be another 750,000 bales higher than the previous year. So what that is going to mean is that the actual balance sheet will be much tighter, we believe, this year than last year, even though on paper it looks looser. So it's a very contradictory year. What does that mean in reality? It means that we may see some real volatility on the DEC 22 contract. Printing higher carryout numbers will make some of the fund community feel a little bearish about the cotton market. Meanwhile, those of us that are in the market, in the cash market every day, will understand that the reality is that the market is much tighter than it seems. So I think you might need a little bit of patience this year to see through some volatility, but it is possible, depending on some other factors, that the DEC 22 continues to show some strength. But that's only half the story. The other half of the story is the competing commodities. And what are they doing? Well, we showed 12 years ago, we showed these charts as well. And this year, they are the complete opposite of last year. Last year, in the spot market, cotton was behind beans and corn. The yellow is corn, the green is soybeans, the white is cotton. As you can see, this year, that's a picture of the 2022 crop, the 2021 crop, apologies, the current crop. This year, cotton is competing in the spot market. Last year, it was not. However, for next year, looking forward, cotton is behind the curve. And the way the weather has been in the southern part of Brazil, the way the corn and beans crops have been affected, this looks like a fundamentally very supportive chart for cotton in the future. And I'm talking 22 and 23 crop here. So it looks to be that cotton will have to work very hard to defend its acreage around the world in the forward market. So if we look at what that means, then we're talking about the USA, first of all, and we're looking at the weather in Texas, and we're looking at the work that DEC 22 has to do in order to make sure that there is enough cotton in the world. That chart we just saw shows that the cotton relative to soybeans and corn really doesn't have any room to go down in the forward market. It needs to work to defend its area.
And we were helped this Sunday when the National Cotton Council in the US published the first area number for the US. And they published it at 12 million acres. Looking back the previous 3 years, it's not a particularly big number. But the number itself is only half the story. It's the harvested area that will really matter. But again, we've got a drought in Texas. It's not wet enough. They've forecast a little bit of rain at the moment, but it needs to keep raining because it's very dry. If you go back 2 years when we had a similar acreage to the one they've just published, the crop ended up being less than 15 million bales. The cotton balance sheet cannot take that this year. It cannot survive with a 15 million bale crop, or if it is going to have to survive with a 15 million bale crop, prices are going to have to rise to encourage farmers to plant cotton elsewhere in the world. And they are responding in some areas. Turkey is going to grow 20% more cotton, we believe. There are areas where they can add acreage, but in the end, it's going to come back to a place like the US, and we're going to have to watch that weather. We're going to have to watch that harvested area. But 12 million acres is not a very big number. So it looks to us like that forward market in cotton has to work hard to defend acreage, which makes the downside, notwithstanding a global macroeconomic meltdown or a Russian invasion of Ukraine, those things can change everything. But notwithstanding those events, cotton looks to be pretty well supported in the forward market. My advice is to watch the US. Same thing I said this time last year, watch that weather, watch that Texas soil profile, see whether they get moisture, because if Texas does not harvest a big crop, it's going to be pretty bullish for the DEC 22 contract. And that will have a knock-on effect, I think, for the DEC 23. So in conclusion, we think that the US stock situation is going to say one thing and feel like another. Don't get too worried if we start to see US ending stocks with a 4 on the front. We think that will happen, but behind that story will be a very tight sales situation. Watch the Texas weather and be aware that there is really not much room for cotton area to go down. It needs to defend itself against those strong soybean and corn prices. The market is going to process all of this. It's going to be a little bit volatile as we go forward, but we do believe that the current scenario, things look to be reasonably well supported in the forward market. Thank you very much. Ok, Bill, muito obrigado pelas suas palavras. Foi muito interessante. Estamos vendo aí que o mercado tem uma tendência de estar bastante agitado, tanto internacionalmente como na China. Nós vamos ver aí muita agitação. Diminuição de área, às vezes diminuição de consumo. Nós vamos ter que interpretar muito bem esses números para saber o que nós vamos fazer. Eu gostaria de chamar aí o Ariel Coelho, que está hoje representando o Miguel Fausto. O Miguel está de Covid e, assim, ele escalou o Ariel Coelho para falar sobre os assuntos aí na questão de exportação de algodão Brasil para o mundo. Boa noite, Ariel, a palavra está com você. Boa noite, Paulo. Obrigado pela oportunidade aqui, representando o Miguel e a Néa. Vamos conversar um pouquinho sobre os nossos números. Vou compartilhar essa tela aqui. Essa é uma apresentação que está em inglês, porque ela seria feita no evento da Apex em Dubai, mas acho que é bem importante usar ela aqui. A gente só estamos primeiro mostrando os números de oferta e demanda no Brasil nos últimos 25 anos.
é claro, os números de exportações subindo com a produção, e os últimos números da ANEA e dos associados para a safra 2022, que é o que importa nesse momento, né? Para sentir como está essa tabela de oferta e demanda, tanto para a indústria local como para o mercado de exportação. E o Brasil, ele está fazendo um papel muito importante nesse momento, principalmente pela questão que o Bill falou, que os Estados Unidos está bem vendido, bastante vendido, e por questões logísticas também não está conseguindo embarcar suficiente algodão para essas vendas, fazendo com que o algodão brasileiro, que tradicionalmente é muito mais buscado, demandado no período de agosto a novembro, também seja procurado nesse momento. Tá? As exportações esse ano foram menores, claro, principalmente por causa do mercado doméstico bem forte, mas o fator principal foi por causa dos problemas logísticos, falta de container, menos linhas e um aumento no frete bem considerável, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco como isso afetou o basis também do algodão brasileiro. Mas em 2021, com a safra menor, de perto de 2.360.000, a gente exportou somente 892 mil toneladas, bem abaixo do ano passado, que a gente exportou 1.210.000 toneladas. Tá? Mas, é claro, a gente tinha um frete menor, muito mais espaço marítimo para poder chegar nos destinos. Para o próximo ano, ou seja, o ano que a gente está nesse momento, em janeiro a gente já exportou 200.000 toneladas, então a gente acredita que o primeiro semestre de 2022 devemos chegar no número perto de 850.000 toneladas, ou seja, de fevereiro até junho, aproximadamente 130.000 toneladas por mês. Sentimos que o espaço para esse volume existe nesse momento, não vemos um aumento como foi no ano passado do frete no curto prazo, mas sim um leve aumento por causa do aumento do petróleo, que deve afetar o bunker do frete marítimo. E estamos prevendo uma exportação para o segundo semestre de 2022 de 1.200.000 toneladas, isso sempre dependendo do espaço que a gente consiga, porque algodão vai ter uma safra similar, que parece que está indo tudo bem, está tudo plantado, e a gente precisa exportar esse volume de 1.200.000 toneladas. O algodão brasileiro, como a gente falou, vai ser bem demandado, e a gente pode ver isso nos bases na origem, que estão bem firmes. O algodão brasileiro ele tem a vantagem que está sendo precificada em cima do dezembro, quando o resto do algodão que existe no hemisfério norte disponível está precificado nos contratos de maio e julho nesse momento e bem invertidos. Aqui vemos os principais as exportações totais. A gente viu que em janeiro temos 1.999.000 toneladas. Os principais destinos, onde a China continua sendo o maior comprador de algodão brasileiro no exterior, claro, o mercado doméstico é o principal consumidor, com 35,5% das exportações. Realmente teve uma queda, principalmente pelo feriado luar nessa demanda, mas os outros mercados continuam bem demandados se existe algodão para embarque imediato. Ou seja, se conseguimos espaço para exportar e o algodão de boa qualidade, os bases continuam bem firmes no curto prazo, mesmo com o mercado invertido, porque não tem outro algodão para substituir nesse momento o brasileiro. O americano está bem vendido, como o Bill falou. No mercado internacional, a inflação está crescente nos Estados Unidos, falta tudo nas prateleiras nos Estados Unidos. A demanda está relativamente forte, o preço dos têxteis nos Estados Unidos subindo, mas também o petróleo subindo, a energia subindo, os fertilizantes subindo. Então, todo o custo de vida está realmente subindo. Agora, para falar um pouquinho da logística, mostrando de novo que 99% do algodão brasileiro sai pelo Porto de Santos.
onde a gente envia tudo por caminhão, demora 2 a 3 dias para chegar na Bahia, 4 a 5 dias no Mato Grosso. Temos, nesse momento, o problema logístico de caminhão, de falta de caminhão, que estão carregando a safra de grãos no Mato Grosso. E isso tudo faz com que o basis no destino aumente ainda mais. Tem uma demanda, porém, os bases no destino subiram principalmente, não só por causa dessa demanda pelo algodão, mas também pelo aumento dos custos logísticos. Teve que ser repassado para frente. O frete de 2020 para 2021 subiu 100% na média, se você pega um frete para Qingdao ou outros lugares. Bom, aqui só umas apresentações mostrando a cadeia logística, importante também para o mercado internacional. E nossa perspectiva de tomara que tenham novas rotas, principalmente pela rota aqui do norte. Já se está usando ferrovia frequentemente para mandar algodão de Rondonópolis para Santos, que continua sendo o principal porto. Só algumas correlações também entre o petróleo que está subindo com o algodão. A gente deve manter o algodão também firme se ele não desaba. E uma correlação importante mostrando que o algodão no mercado interno brasileiro ele continua sendo influenciado fortemente pelo ICE, né? Acho que hoje em dia, como o Brasil se tornou um dos principais exportadores, quem precifica o mercado doméstico brasileiro continua sendo Nova York. E esse fortalecimento do basis que a gente tem para poder garantir que fique algodão no mercado doméstico para o consumo. É isso que eu tenho hoje. Muito obrigado, Paulo. Ok, muito obrigado, Ariel. Agradeço bastante, foi bastante esclarecedor. Os números estão realmente próximos do que a gente está vendo no mercado, né? E as expectativas. Eu gostaria de chamar o Alexandre Demarco para fazer alguns comentários dos 3 palestrantes anteriores e fazer algumas perguntas para eles, até dos chats que tem aqui, para que eles possam responder. Boa noite, Paulo, boa noite a todos. Também para dar dinamismo aí para a nossa live, não quero me delongar muito, vou fazer 2 perguntas para cada um, no sistema bate-volta, eu vou fazer primeiro cada palestrante e volta para mim, eu faço para os demais, tá? Formação de produtor, daí já no papel de produtor, no Mato Grosso aqui já plantou praticamente todo o algodão. Andou muito bem, os primeiros algodões plantados em janeiro, e depois, no finalzinho de janeiro, teve bastante chuva aqui no Mato Grosso, vocês devem estar acompanhando, e teve alguns atrasos pontuais, mas nada muito relevante em termos de área, né? Mato Grosso aí estimou plantar 1 milhão e 100 e pouco, Paulo que me corrija. Isso aí já foi realizado, esse número aí é um número bem agressivo, prova que o cotonicultor firmou o pé aqui no Mato Grosso e está apostando na cultura como segunda safra, principalmente. Então, esse é o cenário atual aí, com bastante chuva, né, para passar para vocês aí, bastante chuva nos últimos 3 semanas, que está atrapalhando um pouco mais na soja do que outras culturas, né? Então, está deixando o produtor um pouco preocupado em relação a isso, esse excesso de chuva. Quanto ao algodão aí, vamos fazer primeiro para o Ariel, que o Ariel foi o último palestrante. Ariel, 2 perguntinhas bem rapidinhas. Você acredita que esse número de 2 milhões, eu sei que nós estamos em 1,100, ele será atingido nessa safra? E a outra pergunta, o produtor que está com esse algodão disponível na mão aí de abril a junho, com a entrada da safra australiana, você acha que vai ter alguma pressãozinha de baixa ou não? Vamos lá, Alexandre. Na primeira pergunta, as exportações vão depender das questões logísticas. Não temos, nesse momento, uma previsão da retomada das linhas que saíram do Brasil. Tem fretes para a América Central, que não são impossíveis, não dá para exportar para mercados vamos falar da América Central, porque os fretes fazem com que não seja competitivo. Se aparecer o espaço de containers, a gente vai conseguir exportar.
né? A gente tem que conseguir exportar, né? Não vai ter outra opção de algodão, pelo que a gente viu do Bill, de algodão para ser exportado em julho, agosto, setembro, inclusive outubro. Então, o algodão brasileiro vai ser muito demandado até a entrada total da safra mato-grossense, vamos falar, né, em setembro. Então, acredito que os bases vão continuar fortes. A gente vai continuar exportando algodão da safra 21 em 2022, acredito, até agosto. E esse número pode ser atingido, sim. Com relação a segunda pergunta, Alexandre, Ao produtor, o pouco produtor que tem estoque de algodão a partir de abril a julho, que é o gargalo que o produtor sempre tem um risco da concorrência da entrada do algodão australiano, que é o primeiro que tem concorrente que vai ser colhido, né? Então, o algodão australiano já está entrando uns bases, vamos falar, inferiores, precificados em cima do contrato em maio. Então, mas os bases do algodão brasileiro continuam bem fortes para pronta entrega. Então, tendo algodão de qualidade, eu não vejo que a Austrália consiga suprir essa demanda que vai ter de algodão no curto prazo. Sem Estados Unidos no jogo, acredito que vai ter demanda para o algodão brasileiro até a safra. Obrigado, Ariel. Debate pronto agora para o Bill. Bill, muito relevante as suas informações a respeito do cenário, principalmente do que diz respeito à possível área plantada dos Estados Unidos. Isso nos preocupa e ao mesmo tempo, nos dá muita atenção, né, porque isso interfere muito no preço e também é uma realidade nossa. Essa correlação entre soja, milho e algodão, também o produtor brasileiro fica muito atento com essas concorrências entre os custos aqui estão escalados, assim como nos Estados Unidos, estão em escalada de alta, principalmente os fertilizantes, então os custos de produção tiveram um incremento muito grande. Em contrapartida, a gente teve um incremento bem considerável dos grãos, né, de soja e de milho, muito em virtude da quebra da América do Sul, que é uma quebra histórica aí, né? Então, do teu ponto de vista, essa pressão, ela vai acompanhar par a par ou tem algum momento em que ele acompanhar os grãos para formar a área plantada dos Estados Unidos aí? Em suma, você acha que o algodão tem escalada para bater esses 1,20 que está hoje lá em dezembro? Alexandre, your connection just broke a little bit in the middle of the question. Would you just mind repeating the question, please? Perfeito. Peço desculpa se é a minha aqui. Em virtude dos custos americanos, dessa concorrência que nós temos, tanto aqui quanto os americanos, em relação às outras commodities, soja, milho e algodão, a pergunta é até onde o algodão tem suporte para acompanhar em preços os outros commodities de grãos, se ele tem essa capacidade de bater 1,20, 1,30 também em dezembro, com esse objetivo de não perder área plantada. Well, I think the planted area is not the number to focus on now. I think the planted area, it looks like it's going to be around 12 million acres. It's not a particularly bearish number. It's not a huge number. It's not a scary number, but that's not where the focus should be. The focus should be on the weather from here, because the difference between good weather and bad weather between now and June in the USA is the difference between a 14 million bale crop and a 19 million bale crop. There's more than 1 million tons of cotton that will be either produced or not produced depending on the weather, and in particular in West Texas. So that has to be an area of great focus. If the drought continues in Texas, then it's going to be very hard for the December contract to go down. It will have to rally because there will simply be a shortage of cotton in the nearby. I mean, Ariel talked about the
Australian coming in. There's not enough cotton in the nearby. Look at the basis levels at destination. There is just not enough cotton in the world today. So stocks, supply need replenishment. If there is a weather problem somewhere in the world, it's going to be, it will affect the futures market immediately, I believe. So I would not focus too much now on the plantings number. That is what it is. I would focus now very much on the weather because I believe the balance sheet is really quite tight, and any problem will be a big problem. It will be magnified. So I hope that answers your question. Obrigado, respondeu sim. E quanto ao spread da safra 22 e 23, a gente considera o spread muito elevado hoje, que nós temos um preço até atrativo para 2022, mas um preço muito depreciado para 23. Queria que você discorresse sobre esse assunto. Yes, you're absolutely right. That 23 crop is a huge discount, more than 20% discount to the DEC 22. That reflects, I think, the uncertainty in the market, the uncertainty about what the level of demand will be, the uncertainty about the global macroeconomic picture. There's so much uncertainty when you go that far forward. Having said that, it looks too big, that discount today. And I focus on a couple of issues. One is the cost of production globally has gone up. Fertilizers, I don't need to tell you, you guys feel the pain more than anyone. Fertilizer prices have gone up. Certain chemical prices have gone up significantly, other chemical prices a little bit less so, but the cost of production is significantly higher. And that's a global issue. So with DEC 23, December 2023 futures at 82, 83 cents, it doesn't look to me like that is a price level that will encourage the global farmer to expand cotton area. And if demand continues like it is today, then there will need to be an incentive for farmers to plant cotton. So it looks too big a discount to me, given all those factors. But the reason it's there is because that far forward, there is so much uncertainty and such a lack of liquidity. I mean, remember, much of the buying of the funds is always done at the front end of the market. So the order flow for fund buying for many of the bull stories is in the front end of the market. As we get closer to that 23 crop, it will gain liquidity, people will focus on it, people will start talking about it. And unless something changes, I think people will wake up to the fact that it does look a little bit cheap. Perfeito, obrigado. Obrigado pelas informações, Bill. Thomas, boa noite novamente. Sempre muitas informações relevantes que você traz para a gente aqui, do ponto de vista da China, né, que no Oriente, muita informação interessante, né, para nós que estamos digerindo aí. A mais interessante que eu peguei foi que, como sempre, na China é um mistério, porque nós temos um processo inflacionário altíssimo no Brasil, nas Américas, nos Estados Unidos e na Europa, e você reportou uma inflação baixa na China e, ao mesmo tempo, uma desaceleração da indústria têxtil chinesa. Uma pergunta talvez mais econômica mas que afeta o nosso setor. Isso não tem a ver com a maquinização da moeda chinesa, porque não tem um contrassenso, o mundo todo pagando isso. Eu falo porque as proteínas estão mais caras, soja, milho, produto têxtil está mais cara e isso aí reflete para o consumidor final. E não tem inflação na China, então é curioso isso e nos afeta porque, de certa forma, desacelera o consumo têxtil, talvez essa maquilação na moeda, né? Eu queria que você comentasse sobre esse assunto aí e também, aproveitando a segunda pergunta, sobre esse spread de 2022 e 2023, nós, como produtores, estamos preocupados porque ele precifica
as nossas intenções de safra futura, e esse spread está muito desfavorável hoje, comparando uma safra da outra. Muito obrigado. Mostrar novamente aquele gráfico da inflação na China. Então, para responder à pergunta a sujeito da inflação, acho que tem duas razões, porque a inflação na China está muito mais moderada que na maioria dos outros países. A primeira é que, como você indicou, é monetária. O Banco Popular da China, Banco Central deles, foi muito menos agressivo que os outros bancos centrais, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja no Brasil, em aumentar a massa monetária. Na China, quase não houve aquele quantitative easing, não sei como falar em português, mas eles não imprimiram tanta moeda como os demais bancos centrais no mundo. Então, monetariamente, digamos que a China teve uma política um pouco mais conservadora durante a pandemia. Também deve-se lembrar que na China a pandemia sempre foi muito bem controlada. Eles não tiveram muitos casos e com o controle extremo que tiveram a pandemia, eles não sofreram muito da pandemia, eles não tiveram a necessidade de aumentar a massa monetária. Então, isso é a primeira razão monetária. A outra razão é o efeito de bases. No 2020, dá para ver neste gráfico, a inflação foi relativamente alta. Porque aí, 3 anos atrás, tive aquela doença suína que quase destruiu um terço ou até mais de todos os suínos na China. E a carne suína é a carne mais popular na China. Então, a carne suína foi muito cara no 2020 e agora os preços de carne suína se normalizaram e com esse efeito de bases, a inflação total parece mais moderada, né? Comparando com os preços já muito altos da carne suína, que agora isso ajuda. Então, os preços de comida total na China agora estão bem mais moderados que no passado. Então, acho que são essas as duas razões mais importantes. O efeito basis, que antes o preço da carne era muito caro. E segundo, provavelmente mais importante, que não aumentaram a massa monetária como os demais bancos centrais no mundo. Ok, obrigado, Thomas. Paulo, por favor. Tem uma pergunta aqui que o David fez para o Bill. Aliás, o Davi Cunha fez para o Bill. Ó. Eu estou perguntando... Perfeito. Já pedi para avisar o Bill ali para responder, tá bom? Sim, ele está respondendo já, tá? Ele já está respondendo. Perfeito. Yeah, então, vamos continuar. I'm looking at it now. I will respond. Absolutely. Okay. I can respond now if you like. Thank you very much. Pode responder no coisa ali mesmo, no sistema. No sistema. Tá bom? Paulo, obrigado. Da minha parte, passa a bola aí. Tá bom. Valeu. Obrigado, Alexandre. Bom, continuando nessas questões de exportação e importação, gostaria de dar a palavra ao nosso consultor, Luiz Pagô, para discorrer rapidamente sobre as questões de containers e as viabilidades que nós podemos ter aí. Boa noite a todos. Motivados pela AMPA, a Abrapa, a CNA e o IPA, nós montamos aí o GT Container, junto com outras associações e entidades, para poder aprofundar o tamanho da crise e ver se poderíamos encontrar soluções. E um dos caminhos foi entrar governo adentro, Ministério da Agricultura, Economia,
Ministério da Infraestrutura, através da Secretaria Nacional de Portos e Transporte Aquaviário, com o objetivo concreto de nos reunirmos sucessivamente com os armadores, liderados pela Centronave, para que a gente pudesse encontrar, já que tínhamos um problema grande, com características até catastróficas, né, para a economia mundial, e para ver o que a gente podia fazer em termos de um plano de contingência ou de pequenas ações que dessem resultados mais satisfatórios, né? Porque o problema não foi só a falta de contêiner, foi falta de contêiner, escala de navios e os fretes altos, né? E para alguns destinos, por exemplo, como Egito, Turquia, Paquistão, etc., praticamente desapareceram os navios. Além de triplicar, quadriplicar, de duplicar o preço dos fretes desses contêineres, essas rotas praticamente ficaram suprimidas, né? E eu considerei muito importante uma reunião em dezembro com a Centronave, com a participação de diversos CEOs de armadores das principais empresas, Rampag, Maersk, MSC, CMA-CGM, e dessa reunião saíram uma série, como disse assim, de pequenas medidas. Eles tiveram interesse em buscar algumas soluções, e o que a gente notou foi que houve uma melhora nos embarques e até na questão das escalas de navios. Então, nós podemos dizer que entre 15 de dezembro e 15 de janeiro houve uma melhora, e agora, indo para o final de janeiro e começando fevereiro, já tivemos um retrocesso aí, precisando de talvez uma nova reunião para a gente ver o que pode restabelecer. Eu acredito que o pior já passou, principalmente com relação aos fretes altos. É claro que o frete mudou totalmente de patamar, mas se nota uma retração desses fretes altos, e principalmente para a China e Ásia Maior, eu diria que o mercado começa a ser atendido. Problemas como esse que eu citei, da Turquia, Paquistão e até da América Central, continuam crônicos, mas melhoraram muito os embarques para a Ásia, né? Embora nós tenhamos ainda fretes altos, não nos patamares de dezembro e até 10 de janeiro, mas num patamar inferior. Então, eu acredito que continuar água mole em pedra dura para ver as soluções que os armadores nos dão. Obviamente que o governo participou muito mais como ouvinte, né? E nas reuniões, inclusive, se estabeleceu que jamais se discutiria qualquer coisa em termos de frete, até porque os armadores não aceitariam sentar na mesa para discutir frete. Fomos discutindo a escala de navio, fomos discutindo possibilidades dos portos brasileiros facilitar as operações e, principalmente, da questão dos contêineres. Na questão da América Central, eu tenho uma sugestão. Eu não sei exatamente os volumes para a América Central, mas existe uma possibilidade razoável de contêineres via superterminais, via MSC e principalmente a japonesa, ON, que fazem a bacia amazônica e vão direto para Manzanillo, podendo atender a América Central. Eu acredito que esse é uma rota que pode ser discutida e pode ser utilizada se os volumes não forem grandes, até porque a disponibilidade nesse momento de contêiner na bacia amazônica está pequena. Nós já tivemos uma quantidade extraordinária de contêineres HC40 em Manaus, mas de agosto, setembro e outubro, as frotas acabaram levando embora, tudo com o objetivo de atender China e Estados Unidos. Então, é isso que eu tinha que falar e fico à disposição para qualquer pergunta. Tá bom. Muito obrigado, Pagô. Bom, vou passar a palavra, então, para o Fernando Pimentel, para ele dar um panorama aí da indústria têxtil no Brasil aí para nós. Boa noite, Fernando. A palavra está contigo. Boa noite, Paulo. Muito obrigado. Boa noite a todos novamente. Se o Décio puder me ajudar, eu agradeceria muito. Bom, antes de mais nada, fica muito claro esse quadro difícil e complexo da oferta e demanda do algodão, afetado por várias questões, como essa colocada agora pelo Pagô com relação a frete.
e tudo mais que foi colocado antes. A indústria brasileira ela vem sofrendo o impacto do aumento dos custos, assim como vocês também, na questão de fertilizantes, defensivos e tudo mais, já há algum tempo. E nós tivemos, no ano de 2021, um início muito complicado por conta da retomada, ou melhor, da recidiva da pandemia, e que começou a melhorar o quadro a partir de abril/maio, e foi razoavelmente bem até setembro/outubro. A partir daí, se você puder projetar, eu te agradeço, a partir daí, nós começamos a notar um enfraquecimento da demanda, muito em função da inflação elevada, que foi drenando capacidade, o poder aquisitivo dos consumidores brasileiros. Nossas exportações aumentaram, aí vocês vão ver um quadro muito claro com relação a isso. Nós geramos empregos no ano passado, houve aumento de produção. É verdade que a base estava bastante deprimida, considerando que foi 2020. As importações, por exemplo, de vestuário, elas tiveram queda, as exportações evoluíram, mas vocês veem claramente no IPP do têxtil 26,99% de aumento, IPP do vestuário 16,43%, e no caso específico do IPCA do vestuário, em 12 meses, considerando janeiro 22, chegando a 11,58%. Ora, isso vindo de outros impactos de aumentos de itens de primeira necessidade. Então, isso enfraqueceu demanda. E esse início, pode seguir, Décio, por favor, e esse início de 2022 tem sido muito, muito duro. Nós já temos 45 dias da abertura do ano corrente e a demanda anda de lado quando não está em patamar negativo, e os custos, principalmente da área que depende do algodão, uma evolução muito forte, conforme já foi apresentado anteriormente por aqueles que fizeram as suas colocações. Portanto, o cenário de hoje é um cenário extremamente complexo, tanto em termos de preço da matéria-prima, quanto em termos da oferta. Hoje, na reunião de um dos comitês da Casa, a questão da oferta, a capacidade de negociar e comprar foi muito enfatizada. Ou seja, o Sérgio vai colocar depois isso, ele que está no mercado de compra e venda diretamente, em que há muita dificuldade de engatar negócios por safras já comercializadas, características de empresas que querem vender para exportação porque são PJs, não querem incidir PIS e COFINS na venda do mercado interno, temas que já foram abordados nos nossos encontros. Então, esse quadro aqui do emprego, o ano passado foi realmente bastante positivo, mas nós estamos entrando em 2022 com uma outra pegada, com uma outra previsão que nós colocaremos à frente. Pode seguir, Décio, por favor. Olhando para a BVTEX, que reúne os grandes varejistas, o último dado deles é uma pesquisa qualitativa de janeiro 22. Eles mostram, no caso deles, um cenário favorável ainda nas lojas físicas e no e-commerce. No entanto, não é isso que nós estamos vivendo no dia a dia das confecções no relacionamento com estes grandes varejistas. Eles estão postergando entregas de pedidos, cancelando pedidos, criando uma série de disrupções nessa cadeia produtiva que está afetando não só, obviamente, a confecção no primeiro momento, mas todos os elos antecedentes, como a malharia, a tecelagem e a fiação. Ou seja, há uma visão no qualitativo de que eles foram melhores, mas não tão melhores como vinham, digamos assim, apregoando, quando a gente vê aqui lojas físicas 93% melhor quando comparado a janeiro de 21, mas janeiro de 21 nós já estávamos vivendo um problema da retomada da Covid fortemente no Amazonas, em Manaus mais particularmente, que veio descendo e gerou novos lockdowns. Depois, a partir de maio, como eu falei, avançou, melhorou, as datas festivas foram boas, tivemos um bom inverno, e havia uma expectativa muito favorável para o encerramento de 2021, que não se materializou. Então, a BVTEX, que representa 25%, 26% da distribuição de vestuário no nosso país, ainda acena com positivo, mas não é isso que nós estamos vivendo na prática nas relações de fornecedor com cliente, no caso, fornecedor indústria
com o cliente varejo. Próximo, desce, por favor. Olhando para o mapa de calor nosso, isso está muito nítido. Esse mapa de calor é uma pesquisa que nós fazemos mensalmente, e se vocês observarem, em janeiro 21, pelo lado da indústria, nós vínhamos muito fortes, apesar do varejo já ter fraquejado, recuperando estoques e produção em função de um segundo semestre de 2020 extremamente aquecido, com base no auxílio emergencial e outras medidas bem adotadas pelo governo. Mas, se vocês observarem o janeiro 22, nós estamos aqui quase a metade daquilo que era a posição favorável de janeiro 21. E depois de passar um agosto e setembro de forma positiva, e aí, como eu falei, nós começamos a entrar num quadro de queda da atividade, na visão dos negócios por parte da indústria, seja no quadro atual, seja na sua perspectiva futura. E aqui, nesse último item, a questão situação da carteira de pedidos em relação ao mês anterior, nós entramos no negativo, ou seja, mês após mês, a carteira de pedidos vinha ou vem se enfraquecendo. Então, isso é a prova da realidade desse mercado no momento, no setor têxtil e confecção, que tem, no mercado local, cerca de 90% a 95% da sua receita anual. Seguindo, desce, por favor. Olhando um pouco ainda sobre o detalhe dessa pesquisa, nós podemos observar, um ano contra o outro, que a produção acima do esperado caiu, a venda acima do nível esperado caiu bastante, que a demissão, que quase não existia em janeiro de 21, aumentou para 11%, que os investimentos acima do planejado, isso aí já é um efeito retardado daquilo que ocorreu, mas os investimentos continuam, a inadimplência já preocupando, e o processo de exportação ficando mais ou menos estabilizado no 68 em 21 e 67 em 2022. Pode seguir. Olhando para o final, e agora falando de 2022, nós temos aí uma expectativa de um crescimento, 1%, 1,2%, e isso foi apresentado quando nós tivemos a nossa coletiva, até um pouco mais. No entanto, são dados que nós vamos ter que revisar recorrentemente à luz da realidade. Eu diria que, baseado nos primeiros 45 dias do ano, a revisão seria para baixo. No entanto, para não falar só de coisas negativas, nós temos aí um inverno à frente, os varejistas ainda não se posicionaram com pedidos para essa estação, é sempre uma estação mais curta, de maior risco no Brasil, as previsões climáticas ainda não são suficientes para nos passar algo mais substancioso com relação ao futuro. Alguns insights estão sendo dados que teremos um outono mais frio antecipadamente, mas a verdade é que tudo isso se baseia nos dados dos últimos 100 anos, o que não nos dá aí uma previsão acurada daquilo que vai acontecer. Eu, particularmente, acho que nós vamos ter um pouco mais à frente uma retomada do nível de pedidos, porém, as empresas extremamente espremidas com relação à sua rentabilidade, porque não há espaço para repassar os reajustes de custo que nós estamos tendo à luz do poder aquisitivo existente. Estamos esperando aí uma geração ainda de empregos esse ano, muito aquém do ano passado, que foram 68 mil postos formais de trabalho, e a economia como um todo vai refletir bastante isso. Tem outros temas que estão afetando a produção das empresas, principalmente atrelados a questões do afastamento derivado da Covid e algumas outras situações da gestante que ficou afastada do mercado de trabalho, ou melhor, do trabalho presencial, a gestante não vacinada, a gestante vacinada, e na parte de escritório é possível que você consiga colocar essas pessoas para atuar à distância, mas na área de produção não. Então, isso está impondo, principalmente para as confecções, mas também para as tecelagens, fiações e malharias, um sobre-ônus, que é o ônus do afastamento, o custo é da empresa, e no caso da incidência maior dessa variante Ômicron, os afastamentos recorrentes, e a nossa última pesquisa mostrou aí em torno de 10% de afastamentos do contingente operacional das companhias no período mais crítico.
pode parecer que isso não afeta, mas afeta muito, porque quando isso se concentra em algumas áreas, isso interrompe a produção como um todo. Portanto, esse é o quadro ainda de um crescimento, porém, olhando para os 45 dias iniciais de 2022, a revisão, se tivesse que ser feita hoje, seria uma revisão para baixo. Vamos aguardar um pouco mais, porque, como eu falei, as encomendas de outono e inverno ainda não foram postas de maneira consistente. Pode seguir, Décio, por favor. Então, eu encerro dizendo o seguinte: o cenário de 2022, na sua largada, extremamente difícil. Tem a questão do preço, preço é mercado, preço são as circunstâncias as mais diferentes que foram colocadas anteriormente, do algodão, que é a nossa principal matéria-prima, e, ao mesmo tempo, nós temos a questão da oferta. Estamos vivendo entre safra, e isso tem gerado muito estresse na relação da indústria com os seus clientes na ponta, porque nós estamos sempre disputando centavos, o varejo não paga, você precisa de repassar, e aí aqueles mais fragilizados sofrem mais. Então, não dá para dizer que o jogo já está jogado, mas por tudo que foi falado do algodão, vamos ter um ano difícil e, ao mesmo tempo, isso enseja, por parte das empresas, a busca de alternativas que possam gerar produtos com preços mais competitivos para um mercado que não está rico, pelo contrário, um mercado que está sofrido em função da alta de vários preços de bens essenciais dos consumidores, começando por eletricidade, comida e outras coisas mais que todos vocês conhecem muito bem. Então, é algo que nos preocupa, mas nós vamos ter que enfrentar, já superamos outras adversidades, mas essa é a largada do ano, um ano extremamente complexo à luz do que aconteceu nesses primeiros 45 dias. Em linhas gerais, é isso. Agradeço a sua atenção. Obrigado, Fernando. Vou passar direto para o Sérgio Benevides, para ele dar continuidade aí na questão do mercado interno. Boa noite, Sérgio, a palavra é sua. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Gostaria de apresentar somente um slide, que é aquele mesmo de sempre, aquela planilhazinha, né? Estão conseguindo ver aí, né? Bem, o nosso cenário é muito difícil em função da safra que foi menor ano passado, do nosso consumo interno, da previsão de exportação de 1.838.000. Caso a gente vá ter esses números que agora em fevereiro, nos primeiros 9 dias, basicamente, foram quase que 90 mil toneladas. Então, está se prevendo 200 mil em fevereiro e praticamente os mesmos números de março, abril, maio e junho da safra 19 e 20. Isso acontecendo, praticamente que falta algodão para a indústria nacional brasileira, ou ela vai pagar mais do que a paridade de exportação para esse algodão ficar aqui dentro. É um cenário muito preocupante, porque a gente vai no mercado todo dia, oferta de produtor rural praticamente inexiste, e quando existe, hoje já chegaram a pedir 1.700 ON pelo algodão 44,35. Então, assim, é um cenário bastante desafiador. O Fernando Pimentel colocou aí sobre a questão dos magazines, que são os nossos principais varejistas na ponta. O cenário é crítico, eles não estão conseguindo repassar, tem uns preços fixos de calça, praticamente, de camisa, e esses preços eles não baixam, apesar de ter tido essa inflação têxtil aí um pouco, mas eles já estão no limite. Então, a gente não consegue repassar, e a gente olhando para a safra 21 e 22, que vai ser colhida, uma super safra que está sendo prevista, praticamente a gente vai ao mercado pedir oferta de trading, ela também presa, sem querer vender muito, porque não está conseguindo comprar do produtor rural para uma super safra. Aí a gente, indústria, vai tentar comprar preço fixo para a safra 21, 22,
produtor rural não tem oferta, quando pede oferta, está pedindo, quer dizer, já aí a indústria, com o dólar caindo e com o produtor rural querendo pedir 600 on, 700 on, segura. Então, é um cenário que a gente fica cada vez mais refém de, assim, a gente fica sem pouco poder de manobra. Essa é que é a verdade. A indústria está num cenário que, apesar de ter, de todos falarem, quem melhor tem algodão no mundo é a indústria têxtil brasileira, porque o frete está aí ao lado, você com 4 dias, 5 dias, você consegue receber o algodão. Ok. Mas o basis, hoje o Exalc fechou a 1.500 on. Talvez, se a gente começar a tentar importar um algodão pedindo isenção de imposto de importação, possa começar a valer a pena. E no próximo ano, se o número de exportação for 200 mil menor do que a safra 19 e 20, é o mesmo problema de novo. Então, assim, nós não sabemos que o algodão é uma commodity mundial, cada vez mais o trabalho que a Brapa faz lá fora é muito bom, a nossa qualidade está muito boa, mas talvez a gente vá ter algo que, tipo, agora está fazendo a Índia e a China, de importar algodão para poder fazer um trade aqui dentro, visto que a gente está vendo o nosso algodão indo todo para fora e a gente ficando refém sem poder de barganha nenhum. Assim. Outra, quanto de algodão, aí é uma pergunta para o Alexandre, para o Paulo Sérgio, quanto de algodão da safra 19 e 20 vocês acreditam ainda ter na mão do produtor? Quanto para a safra 21, 22 que vai ser colhida? Porque, aparentemente, o que a gente vê das tradings é que não tem mais algodão para comprar praticamente do produtor rural para essa safra agora, né, entre a safra para a safra que vem. Ele também não está querendo vender, está tendo muita, está segurando, e ela, por sua vez, sem poder comprar, não consegue nos vender. Um cenário assim muito preocupante que a gente está e a gente não consegue repassar esses custos. Quando chegou em 1,05, foi o último reajuste que a gente fez. E de lá para cá está tendo dificuldade de venda. Mas o tecido, o fio está conseguindo vender, mas o tecido sofre mais. Ok? Muito obrigado a todos. O fio está conseguindo vender, mas o fio fino, o fio open-end está sobrando. Isso. O fio open-end, provavelmente a gente vai ter algumas fábricas aí parando, porque não conseguem mais repassar. O fio convencional, penteado e guardado, vendeu, mas foi até o preço de 1,05 e o tecido parou em 95 cents. De lá para cá não conseguiu mais repassar nada. Perfeito. Vamos passar, então, para o Rodrigo Santiago, da BBM, para tecer algumas palavras aí e falar sobre o mercado. Posteriormente, já vamos passar para o Menegatti. Perfeito. Rodrigo. Muito obrigado, Paulo. Boa noite a todos. O Sérgio, se você puder dar algum compartilhamento aí para que eu entre com minha tela aqui, eu agradeço. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Bom, para ir adiantando aqui a minha fala, eu vou tentar facilitar para o Alexandre e para o Paulo a pergunta que o Sérgio fez. Ele perguntou aí o quanto que ainda haveria na mão do produtor para vender da safra corrente, que é a safra 20-21, e da que vai ser colhida, que é a safra 21-22, né? Eu trouxe um trabalho estatístico aqui, só um momento, por favor. Um minuto. Está compartilhando, gente? Perfeito. Beleza. Bom, é o seguinte, com base nos dados do SINAP, nós fizemos aqui um trabalho de uma extrapolação numérica aqui, né, dada a nossa participação nos registros de negócio de algodão.
Então, a participação da BBM, dos corretores na BBM, nos negócios de algodão, né, elas caem muito fortemente quando essa safra atinge níveis aí acima de 2.800.000 toneladas, mas fica em torno aí de 41% da venda da produção brasileira, ou seja, a venda realizada pelos produtores ou suas cooperativas, tá certo? Eu coloquei aqui, portanto, vou extrapolar esses números mais à frente, considerando que serão registrados na BBM 39% dos negócios ainda da safra 2021 e 41% da safra 21-22, considerando a melhora na nossa performance. Então, vou analisar esses números, tá certo? Para chegar na resposta que o Sérgio fez. E obrigado por fazê-la, Sérgio, porque facilitou a introdução da minha conversa aqui, né? Vou extrapolar esses números mais à frente para trazer a resposta que o Sérgio pediu, baseado nesses números que estão aqui, na produção estimada pela Conab e na participação da BBM nas vendas da produção brasileira. Também vou verificar do ponto de vista daquilo que a indústria compra, né? O quanto ainda faltaria comprar, a indústria teria de comprar também das safras 20 e 21 e da safra 21-22, pelo mesmo raciocínio, fazendo o que temos de produção, tá certo? O que temos de consumo, esses consumos que estão aqui colocados são índices do ICAC, informações do ICAC, tá? E as participações BBM aí, aquelas que ainda estão na safra corrente, na safra que não está consolidada, estão em amarelo. Pois bem, trazendo isso aqui, então, para essa extrapolação que eu fiz aqui, nós teríamos para a safra 21-22, ainda na mão de produtores e cooperativas, 279.000 toneladas a serem vendidas, tá certo? Das quais 109 haveriam, né, ou haverão a participação de corretores registrando esses contratos na Bolsa. No campo da compra da indústria, que é esse quadro aqui do lado, na safra 2021, a indústria ainda deveria comprar 232.000 toneladas, tá? Dessas 232.000 toneladas, 165 seriam através de corretores da BBM. Bom, o que importa aqui é que nós temos ainda, são projeções, é óbvio, né? Quantitativamente, aqui eu não analiso a qualidade, que sempre chega também a ser um problema hoje para as compras brasileiras, né? Algodão suficiente para cobrir aquilo que a indústria ainda precisaria comprar para fechar o ano safra, tá certo? O que temos que considerar é tudo que já foi dito, né? O quanto esse algodão suficiente, né? A que preço ele irá para a indústria? Certamente a preços ou bases bastante elevados, dadas as oportunidades de negócios que tem no momento para o algodão disponível. Tá certo? O mesmo raciocínio, desculpe, sendo aplicado para a safra 21-22, eu diria que temos ainda a ser comercializado na mão do produtor e na mão das suas cooperativas 1.119.000 toneladas de algodão, tá certo? E a indústria, nesse momento, é óbvio, ainda tem muita água para correr debaixo da ponte, teria que comprar quase que seu consumo, que é 575.000 toneladas de algodão. Então, Sérgio, aqui tem um pouco estudado aqui o que você perguntou. Não também, como disse o Fernando, né, são baseado em dados históricos, num período recente, e que esse ano tem sido um ano, né, nós vamos enfrentar muita coisa atípica, por exemplo, o consumo da indústria vai se confirmar em função dos problemas que estão ocorrendo agora? A gente não tem certeza de muita coisa, mas o estudo que a gente fez na BBM foi esse, para trazer a resposta do que você perguntou. E, por fim, aqui só também mostrando a performance daqueles contratos registrados na BBM, né, naquilo que é exportado. Hoje, nós estamos aqui, na medida em que o algodão vai se concentrando na mão das pessoas jurídicas e essas
negociações são feitas em grande volume diretamente com as tradings, nós temos uma queda muito grande na participação desse mercado, vai para 32%, e seria muito interessante que a gente reforçasse todos esses nossos números aqui, para que essas respostas pudessem ser cada vez mais corretas e com um nível de assertividade maior, né? Bom, depois de tudo que foi dito, eu acho que não tem muito a acrescentar com relação ao mercado, apenas confirmar que no mercado interno, realmente, hoje a gente vê uma desaceleração muito grande na intenção de compra das indústrias em função das incertezas todas que já foram colocadas aí. Isso, cada um de nós corretores nos seus ambientes de trabalho percebe isso claramente e também se preocupa com esse destino aí que está se traçando aí para esse ano duro aí, que vai ser um deserto a ser atravessado pela indústria de fato. Quanto aos preços, como também já foi dito, são preços de mercado e, obviamente, não tem como a gente alterar o que o mercado manda fazer, né? Então, mas com certeza será um momento muito complicado para que a indústria consiga repassar todos os custos que ela tem aumentado para frente aí para o seu consumidor. Obrigado. Muito obrigado. Aqui também fica à disposição para qualquer pergunta. Obrigado, Rodrigo. Por favor, Menegatti, seus comentários. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. É um prazer novamente estar com vocês. Eu tenho algumas considerações que, apesar de foi dito quase todo o que é importante para o mercado, para o nosso trabalho, eu tenho algumas observações. Concordo de pronto com o Fernando. A gente já está percebendo, Fernando, uma leve melhora para essa vendas de fios, né? Nossos clientes de algodão já estão relatando que o outono vai chegar mais cedo no comércio. Nós teremos aí março, abril, maio, certamente muito bons, né? Vamos continuar esse ciclo de aumento de consumo na indústria nacional, né? Eu creio que logo, logo nós teremos o consumo novamente de 1 milhão de toneladas, ou vamos alcançar 1 milhão de toneladas, né? Nós estamos vendo grande parte dos nossos irmãos industriais da têxtil aumentando sua capacidade de produção, comprando máquinas novas, outras se instalando, fazendo novas plantas. Então, é bastante interessante isso, porque nós precisamos mesmo aumentar a área plantada, porque nós temos um excelente mercado aqui dentro, é o nosso principal mercado, são nossos compradores internos, nossos companheiros da luta, e abrimos um espaço enorme lá fora para a gente vender e temos que continuar vendendo, ocupando esse espaço. Teremos muita coisa boa. Teremos que aumentar a produção, sim, né? E tem um detalhe, a gente falava nas outras lives, que a curva de preços de algodão seria idêntica à curva de preços de soja e milho. Aconteceu, e daqui para frente, a gente tem que observar o seguinte, que, por exemplo, um fato, a diminuição da produção total de soja na América do Sul, nessa safra que está em colheita, ela vai afetar preços de algodão, claro que vai. Se a gente observar o seguinte, das 3 culturas que são importantes para a gente decidir a área plantada, o que nós vamos plantar mais ou menos, soja, milho e algodão, nós temos que lembrar que o algodão é o que mais utiliza máquinas e combustível, claro, é a que mais utiliza fertilizantes e outros insumos. Então, o aumento no custo de produção para o algodão, ele é superior e muito para o aumento das outras 2 culturas que a gente
lida no nosso dia a dia. E tem uma coisa importante também, nós estávamos falando de preço. Por curiosidade, eu estava olhando a inflação americana dos últimos 5 anos. O mundo inteiro, inflação. Nós temos 18% de inflação americana nos últimos 5 anos. Se a gente fazer uma conta de padeiro para o nosso preço do algodão, pegar o dezembro 22, 20 centavos dos 105, eles são inflação, eles não são preço. Nós não ganhamos essa diferença. A inflação levou de todo mundo, né? Então, esse aumento de custo mais concentrado na nossa cultura de algodão, essa inflação, às vezes, ela embota um pouco a nossa possibilidade de raciocínio. Nós temos que, como foi dito no começo, nós temos que, pelo Bill, nós temos que olhar muito bem essas informações, nós temos que olhar muito bem esses dados. Então, o que mais chama atenção, e talvez seja o mais interessante, é que nós estamos com níveis de estoques muito baixos dos produtos que concorrem em área com o algodão. O algodão vai ter, sim, que ter os seus preços mantidos na proporção devida para que as outras culturas não roubem a área de algodão. Nós temos, nos últimos anos, os estoques finais decrescentes, né? Por sorte, completamente ao contrário do ano passado, que nós não tínhamos nem mercado e nem clima, essa safra nós temos mercado e clima. Daí a produção sair de perto de 2 milhões e para perto de 3 milhões de toneladas. Mas, assim, eu vejo esses desafios de uma maneira bastante intrigante para a gente continuar produzindo, continuar trabalhando. Eu acho que a indústria nacional está vivendo um período, apesar da necessidade de capital de giro ter crescido, dobrado, especialmente para comprar matéria-prima, é verdade. Assim como o agricultor também exigiu muito mais capital de giro para comprar fertilizantes defensivos, comprar combustíveis, máquinas. Mas nós temos uma oportunidade extraordinária. O próprio aumento de plantas têxteis, de aumento de máquinas têxteis nas plantas já existentes, é uma prova de que nós estamos passando um período bom, muito bom na indústria têxtil nacional. Nós temos as produções sendo demandadas para que a gente produza mais soja, mais milho, mais algodão. Observaremos sempre essas questões de custo e essas questões de mercado, mas nós estamos num bom caminho. Mas aos nossos irmãos industriais, brasileiros especialmente, o Brasil ainda vai continuar colocando no portão da fábrica dele um bom produto, excelente qualidade, por um preço muito menor do que chega a esse preço da China, chega na Tailândia, chega no Vietnã. Então, nós temos um belo desafio pela frente. Gostaria de chamar a atenção dos produtores, do custo de produção. Gostaria de chamar a atenção do mercado, que esses 20 centavos que tem nesse 1,05, nesse 105, 20 centavos são inflação, não é preço. E gostaria bastante de que nas próximas reuniões a gente pudesse comprovar efetivamente que os meses de março, abril, maio e junho serão, na minha opinião, na opinião de quem eu tenho conversado, serão meses também extraordinários para a indústria, que é a nossa principal parceira. Eu acho que eu disse o que era preciso dizer, Paulo. Agradeço a paciência e agradeço a todos que me ouviram e estou à disposição, Paulo. Ok, obrigado, Menegatti. Bom, senhores, muitas incertezas, né? Um mercado bastante nervoso, tanto internacionalmente e, às vezes, até algumas incertezas aqui no mercado interno, mas isso está de uma forma geral. O produtor também está com muitas incertezas, né? Quem comprou 305, 340 reais,
dólares a tonelada de cloreto de potássio para fazer a safra 2021, viu hoje o mercado pedindo 900 dólares, alguns negócios até de 1.000, né, a tonelada de cloreto de potássio. A escalada do preço da ureia veio gradativamente, saindo lá de 425 dólares há uns anos atrás. Hoje nós estamos já chegando ali a 950 dólares, e cada dia que passa, um preço novo na tabela. Então, nós produtores também sofremos, o mercado é dinâmico, né? A coisa e nós temos que ter tomadas de decisões. E qual é a nossa tomada? Nós vamos plantar o ano que vem ou não vamos? Se nós vamos plantar, nós temos que comprar. Se nós não vamos plantar o ano que vem, não precisamos nos preocupar, é só não plantar. Então, isso é o que acontece. E a indústria, infelizmente, está dentro dessa cadeia e ela tem que entender que é isso, é um mercado, né? Vou comprar ou não vou comprar? Vou comprar caro, eu acho caro o preço do produto agora, vou comprar ou não vou comprar, né? E aquilo que o Rodrigo deixou bem claro, quer dizer, se a indústria quiser sair agora comprando ainda, tem muito algodão disponível. Ela pode se abastecer, certo? Com contratos futuros. Se ela deixar passar o tempo, ela pode chegar a um ponto de escassez, com um estoque de passagem muito pequeno. É a tomada de decisão de todo um empresário, né? E nós temos que encarar isso como uma coisa natural do mercado, e nós temos que ir para frente, nós temos que encarar, nós temos que fazer o nosso papel de empresário, que é ver o melhor momento e tomar a decisão. O negócio não para, a não ser que a gente fale, vamos fechar o negócio, que é a questão que eu falei. Vamos parar de plantar ou vamos plantar? Se vamos plantar, nós temos que estar no mercado. Bom, falando isso, vou dar algumas expectativas. Nós tínhamos uma expectativa de 1.130.000 hectares plantados no estado do Mato Grosso. Nós tivemos uma redução de 5.000 hectares. Eu tinha uma expectativa de aumento até 1.150.000. O que aconteceu? Nós estamos com um período muito chuvoso aqui, né? Sojas atrasando a colheita, perca de produto na lavoura, e isso atrasou o plantio de algodão. E algumas areazinhas que a gente tinha uma expectativa de aumentar um pouquinho mais, na verdade, voltou um pouquinho para trás. Por quê? Porque na tomada de decisão o produtor chegou à seguinte conclusão: é melhor eu parar agora, porque eu vou perder a melhor janela do algodão, mas está na boa janela do milho, e o milho está bom. Eu vou para o milho. Entendeu? E o mercado é assim, é a tomada de decisão. E nós tivemos essa pequena diminuição aí de 5.000 hectares no estado do Mato Grosso. O Brasil vai plantar 1.547.000 hectares de algodão, certo? Com uma expectativa pela Abrapa de 2.710.000 toneladas de pluma. A visão da AMPA é 2.860.000 toneladas de algodão, né? E eu vi ali que a ANEA tem uma visão de 2.900.000 toneladas e a ABIT 2.950.000 toneladas. Então, o número não está muito longe, né? Os nossos números estão bem próximos. Se nós somarmos os três, dá os 2.900.000 de toneladas da ANEA, tirando o da Abrapa, que eu acho que foi olhado muito em cima da Conab, né? Então, a perspectiva de produção do Mato Grosso é entre 2.100.000 a 2.200.000 toneladas de pluma, tá? Se tudo continuar correndo bem, como está correndo até agora, e acreditamos que vai ocorrer no tempo, né? Então, nós vamos produzir bastante algodão. Teremos algodão de boa qualidade, com certeza, à disposição. E as tomadas de decisão, de compra, de fazer contrato futuro, essas coisas têm que ser tomadas agora, até para garantir a próxima safra. Essas turbulências que a gente vê no mercado, que é a questão de consumo, logicamente, isso preocupa. O Brasil realmente está chegando num ponto crítico, está chegando com quase 40%
acho que passou de 40%, de todo mundo com problema de pagamento, né? Do nível do Brasil. As pessoas estão com muitas contas em atraso, né? E isso repercute. A inflação no alimento, que é o principal objetivo do brasileiro, que é pôr alguma coisa à mesa, né? Está alta, né? Nesse primeiro momento. Há um enfraquecimento da China. Realmente, a China está começando a enfraquecer um pouquinho mais a questão do crescimento dela, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê os Estados Unidos querendo consumir, né? Uma Europa querendo novamente retomar o consumo dela. Então, nós não podemos desacreditar que o mercado ele não vai migrar de uma região para outra. Eu acredito que ele vá, de uma certa forma, fazer uma migração de um lugar para o outro. O que nós temos que estar é muito atentos aos números e muito atento ao mercado e fazer as tomadas de decisões no momento certo. Então, acredito que foi muito, mas muito esclarecedora todas as palestras aqui, tá? Deu para ter um panorama muito bom de como está o nosso mercado e acredito que dá para se tomar algumas decisões baseando-se nisso. Eu gostaria de fazer uma proposição para todos os palestrantes aqui, para que nós possamos marcar nossa próxima webinar para junho, dia 15 de junho, quando nós já vamos ter uma prévia do plantio da safra 22-23, uma consolidação do que realmente nós vamos produzir a campo, de uma forma bem clara, né? Com grande possibilidade de acerto. Paulo, pois não. Me permite interromper? Eu acho que cabe um convite da ANEA aí para a gente fazer na própria ANEA, uma live presencial, que vai ser por essa data aí, Ariel, por gentileza. Informe a data aí. 15 de junho vai ser uma semana antes da ANEA. Certo. Não cabe uma presencial? Senhores que digam. O Thomas vai vir lá da China? Eu acho que uma presencial seria maravilhoso, até para o Thomas voltar aqui para o Brasil, o Bill também. O Bill está aqui, ia ser muito bom, ia ser bem quente. Pessoal, ia ser bem quente. Deixa o chato falar aqui. Eu vou chato falar. Até julho. E provavelmente que em agosto, se tudo for bem, vou poder viajar para o Brasil. Presencial numa live é complicado, eu preciso ter o equipamento. É bem complicado. A gente vai ter... Vamos ter reuniões da ANEA presencial lá, com certeza. Vocês vão se encontrar lá. Eu acho que o sistema aqui é montado para ser computador-pessoa. Muito bem, senhores. Vamos manter dia 15 de junho. De qualquer forma, Paulo, eu gostaria de aproveitar para falar que já foi lançada a data oficial, vai ser do dia 23 a 26 de junho, e todos que queiram participar, contatar o pessoal da ANEA. Acho que vai ser um evento bem esperado, faz 2 anos que a gente não faz. Bem, então, a ANEA, além do convite, vai mandar também as despesas pagas para nós, né? Convite? Tá bom, desculpa, pessoal. Só descontraindo, mas eu acho que vamos manter a data de 15 de junho, porque o sistema que nós estamos fazendo é um sistema híbrido e é um sistema que é fácil de nós comandarmos. Se a gente for fazer uma presencial, nós temos que ter pessoal, temos que ter uma internet boa, equipamentos para poder fazer, câmeras, televisão para ver como é que está a situação, e eu acho que do jeito que nós estamos fazendo está dando certo, não vamos mexer por agora, não. Concordam? Ok, vamos em frente. Fechado. Perfeitamente. Então, ficamos marcados para dia 15 de junho, a nossa próxima webinar. Gostaria que cada um aí se despedisse rapidamente. Eu já estou me despedindo. Muito obrigado a todos pela presença, pela participação. Muito obrigado aos palestrantes aí por ter doado seu tempo nessa webinar para
informarmos o mercado como um todo. Ô, Paulo, se você permite, eu faço logo as minhas despedidas. Perfeito. Pois não, Fernando. Acho que você colocou um tema muito importante. Esse mercado está cada vez mais sofisticado e as incertezas estão aí. O Menegatti fez uma fala otimista e eu acho que o mercado, em termos de pedidos, mercado local, ele vai avançar para atender as encomendas de outono e inverno. Agora, não podemos deixar de considerar que nós temos algo difícil de ter no mundo, que é uma cadeia produtiva integrada da matéria-prima até o produto final. E esse encontro e essas reuniões, elas fazem com que a gente se entenda melhor. Então, eu busco soluções através da entidade. Os desafios estão postos. Mas, do ponto de vista prático, acho que essa reunião traz essa viabilidade de nós encontrarmos caminhos conjuntos, porque ter um mercado interno pujante, com 700 mil toneladas, caminhando para 1 milhão de toneladas, é muito bom para os produtores de algodão. E ter o algodão dentro do Brasil também é muito bom para a indústria brasileira. Então, vamos fazer desse limão do momento uma limonada que seja bem gostosa e que todos nós possamos ganhar nesse processo. Obrigado. Com certeza. Obrigado, Fernando. Ok, Thomas? Quer se despedir? Está com o microfone cortado, Thomas. Muito obrigado por ter me convidado e até junho que eu vou participar novamente. Também espero, em agosto, de poder participar pessoalmente para visitar o Brasil. Obrigado. Bill Balance? Thank you very much again for inviting me. It's such a good forum, this one. And obviously, if it does happen in person in June, I'll be glad to send my flight ticket arrangements to Anea. It'll be such a pleasure to be brought over by Anea. But joking apart, I look forward to speaking on June the 15th and meeting with all our friends again. Thank you. Obrigado, Bill. Ariel? Muito obrigado, Paulo, em nome da ANEA, em nome do Miguel, que não pode participar. E a gente se vê em junho. Tomara que todos possam participar. As vagas são limitadas. Pode terminar acabando as vagas do ANEA igual acabando o algodão, né? Então, tem que já aproveitar e ir fechando o contratinho. Brincadeiras à parte, mas acho que vai ser um evento excelente para todos e do jeito que está o mercado, acredito que vão ser 6 meses muito bons para a conicultura brasileira. Ok. Obrigado. A tempo eu gostaria de prestar uma homenagem a uma pessoa que vai deixar muitas saudades e vai deixar o mundo do algodão um pouco mais triste. Nós perdemos, né, neste mês, o nosso grande amigo Andrew McDonald, uma pessoa que apoiou muito o algodão brasileiro quando estava na Santista. Posteriormente, quando ele saiu, foi uma pessoa que nos ajudou bastante também na questão de marketings internacionais e na promoção do algodão. Sempre otimista, vivia o mundo do algodão, certo? Nos representava juntamente com o governo no ICAC, sempre convidado para ser o presidente da mesa, uma pessoa altamente respeitada pelo mundo do algodão, uma pessoa que vai deixar uma lacuna no nosso dia a dia, no nosso mundo do algodão, e que Deus o tenha com todo o coração. É o que eu gostaria de propuser aqui. Uma salva de palmas para o nosso amigo Andrew McDonald, pelo que ele deixou de bom aqui nesse nosso mundo. Ok, muito obrigado. Continuando aqui, então,
Benevides. Obrigado a todos, Paulo. Essa reunião que começou em abril de 2020, agora já vai fazer quase 2 anos, tornou-se uma referência aí para o mercado. Agora estamos com quase 130 pessoas numa live, numa hora dessa. É prova que tem mesmo muita audiência. Parabéns, Paulo, desce a todos. Esperamos que em junho a gente tenha um preço melhor para a indústria. O Alexandre aí tomando agora um pouco de água, de café. Melhor para a indústria e melhor para nós. Isso significa que nós vamos estar vendendo melhor os produtos. Alexandre aí tomando um menuzinho caro, está tomando só o vinho caro aí. É prova que a coisa está muito boa. Alexandre. Um abraço a todos. Alexandre. Um abraço a todos. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Parabéns por ter lembrado do Andrew McDonald, realmente foi muito relevante. Realmente uma figura muito relevante para o algodão brasileiro. A gente é testemunha viva aí que ele foi o fomentador do algodão aí no Mato Grosso, enquanto santista, enquanto representante nosso, da ICAC. Então, louvável a tua homenagem, eu acho que é bem merecida, né? Obrigado a todos. Eu falei da presencial porque eu realmente associo as lives à pandemia, e para mim eu estou louco para acabar essa pandemia aí, inevitavelmente. E também reconheço que é uma ótima ferramenta, pode perdurar muito, mas a minha associação psicológica com a pandemia, com lives e com encontro, eu prefiro presencial mesmo. Mas acho uma ótima cachaça lá. Eu acho uma ótima isso aí. E só uma reflexão, né? Ele falou em relação a março de 2000, abril ou março de 2000, que foi a primeira live nossa. Tá aí um aprendizado que a gente teve em relação à pandemia. Eu acho que alguns vão lembrar. Eu falei, a gente não tinha cenários ABC, a pandemia não existia, né? Então, um aprendizado e uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo. A gente não está olhando uma guerra aí que possa ter na iminência e os reflexos disso para o nosso negócio. A gente está colocando um outro cenário aí de uma possível guerra. Apesar de não estar aí na iminência, mas isso aí dá uma mexida com o mundo também. Não podemos descartar, porque a pandemia ninguém esperava. Grande abraço a todos, obrigado, viu? Ok. Rodrigo, Santiago? Paulo, novamente, muito obrigado. Obrigado aí pela paciência de todos, tá certo? E dizer que as coisas estão meio turbulentas, mas as turbulências existem e são sempre superadas, né? Nós vamos sair dessa, vamos passar por outras, vamos ter outro tipo de discussão, mas a verdade é que estamos aqui e continuaremos. Então, eu desejo muito sucesso e bons preços de algodão, como disse o Paulo, para todo mundo. Todo mundo merece ganhar seu dinheiro, né, trabalhando bem. Então, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Ok, obrigado, Menegatti. Muito obrigado a todos pelas palavras, o aprendizado. E, na despedida, eu queria deixar uma homenagem aqui aos produtores nesse momento que terminaram o plantio do nosso valoroso algodão. O produtor enfrenta dificuldade, um lugar chove muito, outro lugar chove pouco, e nós conseguimos plantar agora. Minha homenagem ao produtor, o produtor rural, especialmente, é o portador e o promotor da abundância. Ele é o promotor da abundância. Quando o produtor ganha, ninguém perde. Vamos torcer para todos ganharem, né? Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Tá bom. Luiz Pagô? Boa noite, meus amigos. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez me manifestar. Um grande abraço, Paulo. Bem lembrado do nosso praticamente heróico amigo, né? E de tantas décadas aí sempre liderando o processo. E vamos em frente. Vamos em frente que a ousadia é fundamental para a superação das dificuldades. Perseverar é preciso. Ok, muito obrigado. Senhores, muito obrigado a todos. Eu agradeço muito a participação de todos e aos palestrantes. Um abraço, boa noite e até dia 15 de junho. Boa noite a todos, um abração. Até breve. Boa noite. Boa noite a todos.